tema que nós escolhemos hoje para abordar com vocês é a importância da peregrinação no caminho espiritual. Muito bem. Todo aquele espiritualista que realmente está no momento importante de sua vida, no momento de descoberta, no momento de busca, no momento de querer aprender, é necessário que ele tome consciência de que o verdadeiro conhecimento, é óbvio, todos os grandes mestres nos ensinam, está dentro de nós mesmos, tá? Isso não tenha dúvida. No entanto, existem muitas etapas que um homem vivencia aqui na Terra até poder chegar num contato mais íntimo e profundo consigo mesmo. Ok? Muito bem. Então, geralmente, a ajuda, o auxílio de mestres, o auxílio de locais especiais, tudo isso pode ajudar profundamente o caminho espiritual. Porque o papel do mestre, por exemplo, é orientar o discípulo para que ele encurte caminho. Não é que o mestre vai caminhar por você ou vai fazer um milagre, resolver seus problemas na vida. Não, não é isso. A coisa funciona mais ou menos o seguinte. Imagine você no meio das trevas. Você é um indivíduo completamente no meio das trevas. Aí você resolve buscar a luz. No entanto, você está no meio das trevas. Você não sabe qual direção tomar e que caminho seguir. O fato das pessoas estarem nas trevas, então ela começa a fazer uma peregrinação. Veja bem, ela vai peregrinar em busca de ajuda, em busca de uma descoberta, em busca de alguém que possa orientá-lo nessa trajetória. Entendeu? Então, essa é o primeiro passo. Ele vai sair em busca da luz. Tá? Então, o indivíduo vai em busca da luz. É importante que ele compreenda que essa jornada em busca da luz, ele vai passar numa porção de lugares. Às vezes ele vai numa igreja, a primeira igreja que ele vê na frente dele, ele para, entra e vai tentar ouvir o que você está dizendo lá. Essa igreja pode ser católica, pode ser evangélica. E, de acordo com o seu momento espiritual, aquele nível de ensinamento que está sendo oferecido neste local pode ser interessante para ele ou pode ser que não. Pode ser que ele pare ali em um determinado momento, frequente aquele local durante um tempo, aí ele perceba que não responde às suas dúvidas. As suas verdadeiras dúvidas, seus verdadeiros questionamentos começam a não ser esclarecidos pelo pastor, pelo padre, ele fica cheio de dúvidas. Ok? Muito bem, aí ele vai, procura um outro local. Um outro local. No entanto, você veja, essa é uma peregrinação, ele já começou a peregrinar. A coisa não vem até ele, na casa dele, atrás dele, bater na porta dele, igual algumas religiões que batem na sua porta de manhã para perturbar teu sono, Na verdade, o verdadeiro conhecimento você tem que buscar, você tem que ir atrás. O verdadeiro mestre, ele não vem atrás de você. Tá? Você tem que acordar e perceber, em primeiro lugar, que você está nas trevas e que você precisa de ajuda para sair dessas trevas. Que sozinho vai ser muito difícil, sozinho, sem ajuda. É muito mais fácil você procurar alguém que já trilhou essa jornada durante uma vida, alguém que já vivenciou muitas e muitas coisas para poder te dar um toque, para poder te dar uma orientação. Tá? Então isso é muito importante. Então o indivíduo vai e procura um outro local, esse outro local pode ser um centro espírita, pode ser um centro de umbanda, pode ser teosofia, Rosa Cruz, sociedade não sei o quê, e ele vai procurando. Ele vai peregrinando de local em local, permanecendo o tempo que for necessário, que o seu espírito achar necessário,
né? Naquela linha de pensamento, onde ele vai tentar buscar respostas e ensinamentos que lhe sejam úteis na vida. Às vezes pessoas passam uma vida inteira num único local, num único templo, numa única religião, porque aquilo o satisfez, aquilo suplantou as suas dúvidas, né? No entanto, se você é um indivíduo profundamente questionador, quer realmente buscar além, ir além, ir além, ir além, você tem que continuar a sua peregrinação. Você vai perceber que cada vez você vai se afastar cada vez mais do seu lar, do seu ponto de partida, né? Você vai se afastando do seu ponto de partida, né? E as pessoas começam a buscar ajuda em todos os locais. Tem pessoas que vão fazer uma peregrinação, né? Só um minuto. Uma peregrinação, né? Por exemplo, vai para a Índia, né? Então as pessoas vão procurar gurus e mestres na Índia, vão procurar auxílio e conhecer o trabalho do Sai Baba, por exemplo, né? Vão conhecer, né, agora já está falecido, o ashram do Osho, mas quando ele estava vivo, muitas e muitas pessoas saíam aqui do Brasil, de várias partes do mundo e convergiam até a Índia para receber os ensinamentos, né, e o fluxo energético emanado desses centros de luz, desses centros de sabedoria, canalizado por esses mestres. Então, eu vou mostrar para vocês que a importância da peregrinação está em você ir aonde o mestre está, porque lá aonde o mestre está, ou um determinado local que seja conhecido como um local sagrado, por exemplo, vai ter muita canalização, muita intensificação do potencial de energia psíquica, do potencial de energia espiritual naquele local. O plano astral converge em grande massa. É só você pegar, por exemplo, você vai num centro desses onde esses mestres estão. Lá, esses mestres têm a capacidade de convergir energias psíquicas muito poderosas. O plano astral e o plano espiritual também convergem para aquele ponto sagrado, porque sabe que ali é um ponto de busca. As pessoas estão convergindo mundialmente para aquele ponto, e aquele ponto se torna um foco de luz, onde todas as forças do plano espiritual também convergem para aquele ponto, e a partir daí as pessoas começam a absorver esse sagrado, começam a absorver psiquicamente essa comunhão com forças espirituais elevadas. Por isso que existe essa coisa sutil, né, de peregrinação a locais sagrados. Por exemplo, a Aparecida do Norte é um foco aqui no Brasil de peregrinação dos católicos, né? Então o que acontece num local desse? Quando milhares de pessoas convergem para esse ponto, para o chamado ponto de peregrinação, você tem ali a convergência de milhares de pessoas nesse ponto, e essas pessoas estão ali orando, estão rezando, estão criando um campo energético, ou seja, as forças da luz do plano espiritual também convergem para esse ponto e cria uma egrégora e um foco de energia positiva, superior. Então as pessoas acabam entrando em sintonia com essa energia superior e acabam recebendo por vibração, por ressonância, né, essa manifestação de luz superior. Então, às vezes, a presença de um indivíduo nesse local pode mudar a sua vida, pode efetuar curas milagrosas, podem aparecer intuições psíquicas, né? Por exemplo, existe um santuário muito famoso na Europa, que todos os anos há uma convergência de peregrinação fantástica, que é o Santuário de Fátima, né? Ou seja, onde exatamente houve a aparição em 1916, naquela época, né? No começo do século, das chamadas aparições de Fátima, onde aquelas meninas pastoras, né? Os 3 meninos pastores receberam a visão da Virgem Maria, e ali foi profetizado grandes acontecimentos para a humanidade, né?
por exemplo, sendo o que está armazenado e guardado até hoje, chamado Terceiro Segredo de Fátima. Então esse local é um local de profundas peregrinações, é um local assim de grande intensidade, onde se foca a energia. Então muitas pessoas no mundo vão para esse local exatamente no aniversário da aparição. Quando vai comemorar seu aniversário da primeira aparição, existe uma convergência de peregrinação muito grande para o Santuário de Fátima, né? Então esses nós chamamos de peregrinação massiva, ou seja, onde milhares de pessoas peregrinam ao mesmo tempo, convergem na mesma data às vezes, uma data certa, né? Profundamente para essa região. Uma outra região de grande peregrinação também dos católicos, por exemplo, né, dos cristãos, vamos assim dizer, só dos católicos, é para Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade considerada santa para 3 grandes religiões, né? É uma cidade considerada sagrada para os muçulmanos, né? Porque ali Maomé ascendeu aos céus, exatamente onde está a mesquita da Cúpula da Rocha, né? É sagrada para o povo judeu, porque tem toda a história da religiosidade judeu, da construção do templo de Salomão, depois o templo de Herodes, onde estaria, num dos templos, naquela época, né, guardada a chamada Tábuas da Lei, né, a arca sagrada, a Arca da Aliança. E é sagrada para os cristãos, pois ali Cristo viveu, né, a sua última fase da sua mensagem na terra, que foi a sua crucificação, né? Então tem a chamada lá, a Via Crucis, onde realmente Jesus teria passado carregando sua cruz e depois, né, lá no alto, né, onde ele foi crucificado. Então as pessoas peregrinam muito nesta região, né? Peregrinam muito por esse traçado, vivendo o mesmo caminho onde Jesus, por exemplo, vivenciou. Então há uma peregrinação muito grande para esses locais, porque o espiritualista ele se sente nesta vibração, ele se sente nessa energia de retornar ao ponto, né, onde o seu mestre sagrado esteve ali, vivenciou uma experiência ali. Isso traz uma profunda conforto no coração. Isso traz uma energia sutil, o plano espiritual converge forças. É muito interessante essa história da peregrinação, sabe? Quando você coloca uma energia e uma dedicação para ir em busca do sagrado, né? A sua maneira, você vai em busca do sagrado, você faz um esforço para ir em busca do sagrado, né? Por que essa importância? Porque a maioria das pessoas, né, a nossa sociedade é uma sociedade tão materialista, mas tão materialista, que faz com que as pessoas só se lembrem de religiosidade, espiritualidade em fim de semana, né, só no Natal, aí elas passam a ser boas, né? O espírito do Natal, né, elas passam a ser boas, mas durante o resto do ano elas se esquecem que existe Jesus, que esquecem que existe Deus, e essas pessoas passam a viver a sua jornada pela sobrevivência, a sua luta na sociedade de consumo, e se esquece totalmente de dedicar uma energia, um potencial energético de suas vidas para o sagrado, para o divino, para o seu espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Então, às vezes você investir tempo, você investir dinheiro para uma viagem de peregrinação, para sentir as vibrações, estar próximo a um grande mestre, né? Tenho certeza que isso é muito importante em sua vida. Isso vai fazer uma diferença muito grande em sua vida, né? Você vai vivenciar uma experiência muito importante para a sua alma. Você vai mostrar para o espiritual que você está buscando. E estar buscando é o primeiro passo para que o plano superior, para que os mentores espirituais possam abrir a nossa consciência, nos auxiliar, nos mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, né? Então, esses locais onde em massa o povo peregrina, nós chamamos de peregrinação massiva. Convergência a locais sagrados, em épocas e momentos sagrados, que converge uma massa muito grande, cria-se um foco de oração, por exemplo, um foco de energia muito grande. Tá? Muito bem. No Brasil, por exemplo, existia uma peregrinação, os espíritas faziam grandes peregrinações para conhecer de perto Chico Xavier, por exemplo.
para sentir a energia daquele homem, sentir toda a vibração do seu trabalho, que varava madrugadas adentro, e as pessoas ficavam lá, não arredavam pé. Pessoas que vinham do Brasil inteiro em peregrinação naquele local para obter um ensinamento, uma orientação desse mestre. Né? Na época que o Dr. Fritz, por exemplo, fazia suas operações mediúnicas de cura, nossa, peregrinava gente do mundo inteiro. Hoje nós temos lá, né, em Goiás, o João de Deus, né, que é outro curador que faz essas curas espirituais, também peregrina gente do mundo inteiro procurando uma ajuda, procurando uma cura, procurando um auxílio. Né? Então, às vezes as pessoas peregrinam por vários motivos, né, para procurar uma saída de um problema. E quando elas procuram o espiritual para essa saída, né, no caso de uma cura, é muito importante, porque às vezes quando ela recebe essa cura espiritual, ela se transforma. Ela vai repensar 2 vezes a sua vida, né? Ela fala, puxa, os médicos não me curaram, de repente a força espiritual me curou. Então eu preciso dar uma atenção a isso na minha vida. Porque isso existe, isso é real, é importante estar aí. Né? Então, a importância de ocorrer esses pontos focais, onde converge as pessoas em busca de uma ajuda, de um auxílio, de uma orientação, e lá, por exemplo, existe um mestre que possa orientar. Tem 2 condições, ou é um local sagrado em relação à imagem aos mestres mortos, né? Como Jesus, como a aparição de Fátima, esses santuários todos, santuário de Aparecida, e santuários a mestres vivos, no caso quando o Chico Xavier era vivo, né? Na época que o Osho era vivo na Índia, as pessoas peregrinavam para essas regiões em busca de orientação desses mestres. Hoje muitas pessoas peregrinam para a Índia, por exemplo, em busca do Sai Baba, que está vivo, para obter uma orientação, para ouvir uma conferência sua, uma palestra, estar perto do mestre. Esse ato de estar perto do mestre também é muito importante. Porque o mestre, é como eu já disse, né? Ele foca energia, ele atrai energia dos planos superiores. E essa energia que desce dos planos superiores, nós acabamos absorvendo essa energia quando estamos próximos do mestre. Os espíritos que estão próximos do mestre, que são espíritos de luz, eles podem interessar-se por você e atuar diretamente em sua vida, fazendo transformações em seu ser. Provocando abertura de consciência, provocando uma intuição profunda, levando realmente luz para você, só de você estar perto do mestre. Muita coisa pode acontecer de estar perto do mestre. É aquela velha história, imagine você estar perto de Jesus, né? Poder sentar na frente dele e ouvir ele falar. Imagine que experiência fantástica seria no passado se nós tivéssemos essa oportunidade de ter tido isso. Não é verdade? É a mesma história, se hoje Jesus estivesse vivo, voltasse, quantos de nós não queríamos estar sentados diante dele para ouvir o que ele teria a falar? E não só para ouvir o que ele teria para falar, mas para sentir a energia emanada do mestre. Né? Para nos sentir essa energia de luz, sentir essa força da luz. Portanto, é super importante que você saia da tua casa, que você peregrine, vá em busca do mestre, vá aonde ele está dando a mensagem de luz, onde ele está orientando, porque ali criou-se um foco de energia muito poderosa que há para que possa haver então uma comunhão profunda entre você e as forças superiores. E essa busca e essa peregrinação, ela é importante porque o mestre, você vai ter certeza, ele nunca vai estar perto de você. Na realidade, ele sempre está longe. E esse estar longe é uma barreira para os profanos, né? É muito importante, por quê? Porque os profanos não vão. Os profanos, eles não vão até o mestre. Quem é que vai até o mestre? Quem que peregrina até o mestre? Quem é que vai perder tempo, dinheiro, né? Para ir até o mestre, perder um fim de semana para ir até o mestre? São exatamente aquelas pessoas que estão buscando de verdade. Que o profano não vai, ele vai arrumar uma festa para ir, vai para o boteco, vai não sei para onde. Certo? Ele não está nem aí com essa história de mestre. Você acha que ele vai gastar dinheiro para ir para a Índia especificamente para buscar uma orientação espiritual? Né? Ele prefere ir para os Estados Unidos, Nova York,
Ele vai gastar o dinheiro para ir para Miami, fazer compras. Entendeu? Esse é o caminho do profano. Essa é a grande diferença entre a peregrinação do profano e a peregrinação do espiritualista que está buscando. Tá? Fique atento a isso, para saber que tipo de peregrinação você está fazendo em sua vida. É aquela velha história, por exemplo, São Tomé das Letras. Uma cidade no sul de Minas. Muita gente conhece, converge dois tipos de gente lá. Aquele que vai peregrinar para fumar maconha, lá no alto do morro, fica berrando, enchendo a cara de pinga. E aqueles que vão buscar uma comunhão com o espírito, com o alto, principalmente com os ETs, com a energia extraterrestre, tentar um contato, certo? Tem toda essa mística. É muito interessante que eu tenho percebido que todas essas cidades meio místicas, esse tipo de gente converge para lá. O chamado bicho grilo, o cara que vai atrás de, quero uma viagem, quero fumar, quero, sabe? Esse jovem perdido, confuso, que no fundo ele está em busca de alguma coisa, mas ainda não descobriu o quê. Certo? Uma hora ou outra ele acorda e ele vai entrar no caminho certo e vai buscar o certo na vida dele. Pode ter certeza. Eu já vi muito disso acontecer na minha vida. Já vi muito nego perdido, confuso. De repente você dá um toque, ele acorda, pô, que legal, pá, e vai querer saber. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava em São Tomé das Letras, a gente armou uma conferência sobre ufologia e divulgou para todos esses bichos grilo. Todo o pessoal que estava lá para fumar maconha mesmo, saca? Você não tem noção o sucesso que foi. Nossa, desceu todo aquele bando, nós sentamos no meio da praça, lá num lugar, né? Daí em frente à igreja velha e começamos a fazer a palestra e todo mundo sentadinho, ouvindo, querendo aprender, fazendo perguntas sobre ufologia. Entendeu? Então as pessoas peregrinam para esses locais em busca de essa experiência ufológica. Mas você chega lá, não tem mestre, não tem guru, não tem orientador, então as pessoas ficam perdidas, acabam de fumar maconha. Mas, por isso que é importante as pessoas, quando peregrinarem, já com um local específico, com a intenção, eu vou atrás daquele mestre, eu vou atrás daquela pessoa que vai me fornecer uma luz, uma orientação, e sentir a energia que aquele mestre provoca, que aquele indivíduo canaliza, que aquele indivíduo foca em seu trabalho, em seu ashram, né? Em seu espaço, em sua casa. Isso é muito importante. Muito importante. Eu lembro, né, na minha época de buscador, que eu ia atrás de tudo. Eu largava a minha vida. Se falasse assim, olha, tem uma cidade lá, Laércio, que está aparecendo disco voador. A cidade podia ser lá na Conchinchina que não ia. Lá largava tudo, fim de semana, juntava um grupinho e pegava e ia embora, fazia acampamento, ficava lá observando, fazendo vigílias noturnas, tal. Quantas vigílias noturnas dessas nós não fomos em busca desse contato com as estrelas, né? Passando frio, fome, às vezes sem dinheiro, porque a gente nunca tinha grana. Eu sempre fui uma pessoa humilde, sem grana. A gente ia na raça, ia de carona, ia de ônibus. Chegar a esses locais para a gente poder estar mais perto dessa força, dessa energia invisível, sabe? Entendeu? E quando tinha um indivíduo que era abduzido, era contatado, então, nossa, nós íamos atrás dele aonde quer que ele esteja. Cruzavam os estados, iam lá para entrevistar ele, tirar aquele conhecimento, sabe? Aprender mais sobre o ET, sobre ufologia, sobre os extraterrestres, para entender como é que ele opera, como ele não opera, como é que funciona, né? E tive muitas recompensas disso, muitas recompensas. Porque essa minha busca, esse meu esforço sensibilizou o plano espiritual e a própria dimensão dos extraterrestres que passaram a orientar a minha vida, a entrar em contato conosco, porque nós buscamos demais isso. Nós dedicamos muito da nossa vida, do nosso tempo, para querer esse contato. Eu acho que, por exemplo, se você gosta de extraterrestres, a primeira coisa para você manter contato com extraterrestres, você tem que querer muito, mas muito mesmo. E se preparar para esse encontro. Porque o ET vai monitorizar você, ele vai saber da sua intenção, os seus guias espirituais vão levar esse conhecimento até eles,
E eles vão começar a monitorar você. E a hora que você estiver pronto, eles vão aparecer para você. O significa o seguinte, você vai peregrinar, você vai mostrar o seu interesse, você vai se preparar para isso, porque o encontro com essas forças é exatamente preparação. E preparação requer o quê? Estudo, peregrinação. Ir diante de quem sabe, ir para congresso. Quantos congressos a gente não foi? Tinha congresso de ufologia aqui, congresso de ufologia lá, ia para Brasília, eu ia como conferencista, ia para aprender, para ouvir. Esses encontros, a gente ia aprender o que estava acontecendo, como é que funcionava tudo. Né? Então, é super importante você dedicar uma energia, seu tempo, para buscar, para estar em busca constante. Porque esse esforço que você faz mostra para o mestre o quanto você quer aprender. E isso sensibiliza as forças superiores e eles trazem até você uma abertura e um contato, um encontro, um conhecimento. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, na minha vida está provado, sem sombra de dúvidas, que a peregrinação, ou seja, a busca, deslocar-se da sua casa, tirar a bunda do seu sofá, ficar assistindo novela e televisão, né? Você vai em busca que é uma jornada difícil, dura, não é fácil. A pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro. Que dinheiro? Vai de carona, você pega o dedo. Quantas vezes nós não andamos de carona? Né? Se você está afim, você vai. Se você está afim, você chega. Sabe? É só você não se preocupar. Você chega lá, você encontra pessoas, as pessoas pagam comida para você, ajudam, dão carona. É muito legal tudo isso. É só você acreditar no invisível, que vai dar certo, e você peregrina, e você pede, você chega diante deste local onde as energias estão focadas. Muito bem. Existe um outro tipo de peregrinação, muito interessante, que é a chamada peregrinação solitária. Que na verdade, essa peregrinação ela é um exercício interior, né? Ela é muito mais do que uma peregrinação de você ir diante de algo. Então, existem os chamados caminhos, vários caminhos que o pessoal chama de caminhos sagrados, que são jornadas, na verdade, para um treinamento interior, eu chamo mais isso do que uma peregrinação propriamente dito, né? Então, tem o famoso, na Europa, lá, né, o caminho de Santiago de Compostela. Né? O caminho de Santiago, o famoso caminho de Santiago. Então, o que acontece? Então, as pessoas têm uma certa jornada, tem uma trilha que eles vão, começam num determinado ponto, vai, até terminar nessa cidade, numa igreja específica lá de Santiago de Compostela. Ok? Então, essas pessoas têm o costume de ir a pé, fazer a peregrinação a pé. Nesse caso, uma peregrinação a pé. Né? O cara sai, tem aquela coisa, pega o cajadinho dele e tal, e vai a pé, andando nessas trilhas antigas, feitas pelos antigos peregrinos. E essa jornada solitária, geralmente às vezes é solitária, às vezes tem pessoas que vão em grupo, peregrinam em grupo e tal, mas o fato de você estar, essa jornada significa que você está na busca. E na verdade é uma jornada interior. Você vai andando, meditando, refletindo, pensando na vida. Andando, meditando, refletindo, pensando na vida. Para, cansa, pede pousada, faz meditações, para em algum local. É uma jornada que você faz, é um exercício de trabalho interior. Aqui no Brasil, por exemplo, existia, né, uma peregrinação desse tipo para Pirapora aqui. Né? Quem é paulista sabe, né? Do que eu estou falando. Ia para fazer uma peregrinação para Pirapora. Né? Então as pessoas saíam a cavalo, aquelas romarias, ou iam a pé mesmo, fazendo penitência, e iam caminhando 2, 3, 4 dias até chegar, né? Aqui em Pirapora, que é uma cidadezinha do estado de São Paulo, aqui na beira do rio Tietê. Né? Que tinha um santuário lá de curas também, as pessoas faziam promessas, e iam cumprir a promessa em peregrinação até esses locais sagrados. Né? Então era um caminho que as pessoas faziam, fazendo essa reflexão, tentando conquistar uma busca. Existe um outro caminho muito interessante que as pessoas têm feito ultimamente, que é um caminho nas montanhas dos Andes. Né? Eles saem de Cusco, no Peru, peregrinam por uma trilha chamada Antiga Trilha Inca.
E eles terminam essa trilha Inca em Machu Picchu. Né? É uma trilha interessante que muita gente tem feito, já tem falado para mim também. Há uma peregrinação muito grande. Né? Então, são locais maravilhosos, o indivíduo acampa de noite, no meio do mar, no meio da montanha, na trilha, certo? Porque demora 3 a 4 dias para você subir, fazer essa trilha, com tempo bom, né? E você vai vivenciando aquela experiência, você está em contato com a natureza, sozinho, buscando, peregrinando, ou seja, essa peregrinação sua é uma peregrinação espiritual, sabe? Você não, a intenção é quem é importante na história. E a jornada é uma jornada de reflexão. Você vai refletindo, você vai meditando, você vai buscando um contato maior consigo mesmo, um contato com a natureza, com as forças. Coisa que você no dia a dia na sua cidade você não faz, você está enfurnhado dentro de 4 paredes. Aí é uma coisa até irritante para a gente, quando a gente não vê horizontes. Uma das coisas muito interessantes, gente, é quando você vê horizontes, sabe? Você sobe numa montanha, você vê um mundo gigante lá, aquela coisa distante. Isso dá uma expansão na consciência. Você vê o sol se pôr. Né? Mas aquelas pessoas que ficam dentro de 4 paredes o dia inteiro na cidade, vai para lá, elas não têm contato com o horizonte. Quando elas não têm contato com o horizonte, tecnicamente o horizonte dela começa a ficar curto. A visão dela começa a ficar curto. Tudo começa a ficar bloqueado e fechado. E essa pessoa vai se fechando cada vez mais, se tornando pequena. Né? Por isso a importância de, por exemplo, quando eu for ao nosso ashram, tem que ter a nossa montanha. Você tem que estar na montanha olhando aquela abertura, aquele horizonte distante, meditar naquela expansão, para você não se sentir preso, sentir que você é um indivíduo conectado com essa imensidão. Né? As nossas casas, elas são verdadeiras prisões da própria alma. Né? É muito complicado isso. Então, essas peregrinações aqui não são, às vezes, peregrinações, esses caminhos, chamados caminhos, não são peregrinações a um mestre, certo? Você não vai encontrar pessoas, não vai, na verdade, o caminho em si é que é o trabalho. Né? Não é onde você vai chegar. Vocês estão me entendendo? A importância não é onde você vai chegar, e sim a jornada. Né? Tem até o famoso livro do Paulo Coelho, né? O Diário de um Mago, né, que ele vai exatamente descrever essa jornada que ele fez, o que ele foi aprendendo, o que foi acontecendo, as suas experiências, as suas buscas. Né? Porque eu conheci pessoalmente muitas pessoas que fizeram esse caminho, né? Esse caminho de Santiago e tal. Né? Então, é muito interessante essas peregrinações aos mestres. Né? E a peregrinação é sempre de acordo com o seu momento de interesse, com a sua busca. Né? Por exemplo, eu sempre fui, desde criança, um médium sensitivo. Eu tive sempre uma paixão muito grande pelas culturas orientais, tenho academia aqui de Kung Fu, de Tai Chi Chuan. Então, o meu sonho era ir à China, fazer uma peregrinação no mosteiro Shaolin, no antigo mosteiro Shaolin. Mas o interessante é que na época que eu tinha essa energia tão forte de ir, o templo era fechado, os comunistas fecharam, você não tinha acesso a Shaolin. Pra você ter uma ideia, o mosteiro de Shaolin foi aberto só depois da década de 90. Deram uma reformada lá, fizeram umas coisas para inglês ver e abriram para acesso de visitação pública, tá? Mas só uma parte do templo está aberta. Lá no fundo está tudo fechado, ninguém tem acesso, ele não restaurou. Não está restaurada a parte maior do templo, porque o templo era muito grande. Eles só restauraram uma parte na frente, tal, para a pessoa visitar, tal, para a igreja ver. Tem uns neguinhos fazendo demonstração de Kung Fu lá, tal, aquela coisa, tá? Mas, como eu disse para vocês, hoje o sagrado, aparentemente, ele não está lá, né? Porque não está um monge, não está um mestre, não está aquela energia, certo? Mas eu sempre tive esse sonho de peregrinar, de conhecer. E, na época, por exemplo, estava fechado. Eu sempre fui uma pessoa também muito pobre, não tinha dinheiro para fazer uma viagem internacional dessa. Né? E o interessante é que isso era muito forte em mim. Eu queria, porque eu queria, né? Conhecer a China, eu queria conhecer o mosteiro de Shaolin. E, neste meio tempo, eu não pude, por uma série de fatores. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha que ajudar minha família, ajudar minha mãe, meus pais, meus irmãos, né? E sempre lutei para estudar, aquela coisa difícil mesmo, né? Eu estudava de dia, trabalhava de noite, né? É uma coisa muito difícil.
Porque eu nunca tive alguém para me ajudar a pagar os estudos. Era o contrário, eu que tinha que trabalhar para ajudar a minha família, era o contrário. É um negócio muito difícil mesmo, mas isso faz parte da experiência de vida. Né? E a minha mediunidade, ela se abriu muito com esse meu esforço, com essa minha dedicação, com esse meu treinamento de Kung Fu, de Tai Chi Chuan, desde muito cedo. Né? E aí os mestres orientais começaram a se aproximar e a nos orientar, os primeiros contatos, encontros com os espíritos orientais. E uma vez eu me lembro que eu estava com um grupo de pessoas numa montanha, e eu estava sentado, e esses mestres se aproximaram de mim. Né? E aí eu falei assim para eles uma coisa, preste bem atenção. Falei para ele do meu sonho, né? Falei, mestre, eu tinha tanta vontade, né? De visitar a China, de conhecer o mosteiro, o Shaolin e tal, né? Mas nunca tive oportunidade. E esses espíritos que estavam ali, um monte de chineses, eles responderam assim para mim, por que você quer ir até a China, se a China veio até você? Se nós viemos até você. Vocês estão entendendo? É uma coisa muito bonita. Para mim foi muito bonito isso, sabe? E depois que eles falaram isso para mim, eu perdi toda aquela vontade louca de fazer uma viagem, conhecer aquele lugar. Por quê? Porque eu percebi que aquelas forças vieram até mim, devido ao meu esforço, ao meu treinamento, ao meu trabalho, à minha dedicação, à minha busca aqui mesmo. Eu lembro que quando eu queria aprender, eu largava aqui, sabe, juntava meu dinheirinho, pagava passagem de ônibus para ir para São Paulo, para ir lá ver o mestre fazer tai chi, para aprender alguma coisa com ele, aprender um pouco de Kung Fu, sabe? Então a gente fazia todo esse tipo de esforço mesmo para aprender um pouco, fazer a peregrinação mesmo até os mestres para aprender tai chi, para aprender Kung Fu, para aprender um pouco de filosofia taoísta, sabe? Era um esforço. Eu tinha muita vontade de aprender Kung Fu, de aprender Tai Chi, sabe? De aprender as artes orientais, os segredos das artes, para o meu crescimento interior. Aí eu fui estudar muito budismo, fui estudar muito taoísmo, eu ia para os mosteiros budistas lá em São Paulo, japoneses, né? Meditar, aprender, ouvir palestra dos mestres, né? Eu ia muito, já fui lá para os templos Hare Krishnas, ficar lá uma semana, 2 semanas, convivendo com eles, estudando, aprendendo. Né? Eles dão aula de Bhagavad Gita todos os dias. Então você fica lá estudando, aprendendo, buscando conhecimento. Então você tem que ir buscar. E no campo da ufologia, então vocês não têm noção o quanto que era uma paixão minha mesmo. Onde falasse em disco voador e ET, eu estava lá. Né? Hoje, mais maduro, com muitas experiências psíquicas, com toda a minha vida, puxa, vocês não têm noção o quanto que foi valoroso essa minha busca. O quanto que eu me sinto enriquecido e que essa busca, esse esforço que eu fiz, porque na verdade, gente, é aquela velha história. Ao invés de eu estar bagunçando no boteco, estar lá nas baladas que todo jovem fazia, eu ia caçar disco voador, eu ia atrás, eu ia treinar Kung Fu fim de semana, eu fazia isso. Enquanto os meus amigos e tudo mais iam para as baladas. Né? Iam se divertir com as namoradas, iam viajar não sei para onde, mas tudo com aquele intuito fútil. Né? Eu sempre convergi o meu potencial de energia para auxiliar as pessoas e para o meu crescimento, para me aprender. Eu queria aprender. E até hoje eu sou o cara que eu quero aprender constantemente. Aonde for preciso, eu largo o que eu estou fazendo e vou lá. Entendeu? Vou mesmo e o que eu percebi que o importante é o espiritual, que vai me trazer um conhecimento, eu estou lá. Sabe? Então é muito importante isso. Hoje eu estou numa peregrinação, vamos assim dizer, de levar a luz às pessoas. Né? Hoje, em grande parte, a minha peregrinação é sair daqui, dar uma conferência em tal lugar, levar o conhecimento para um, para outro. Graças a Deus que a nossa tecnologia moderna criou essa história de DVD, de vídeo. Agora a gente pode mandar essa mensagem para o Brasil inteiro, não é você que peregrina, vai a mensagem através da tecnologia, da mídia. Né? Isso é aprender a usar a tecnologia com bom senso. Porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa, é invenção, é coisa fantástica do ser humano. Nós temos apenas que aprender a usar a tecnologia para o bem, para a luz. Por exemplo, a televisão é uma das maiores invenções do século XX. É uma das grandes criações da humanidade em termos tecnológicos. Só
que a programação é uma merda. Ou seja, o uso que se faz dessa fantástica tecnologia que é o problema. Ela se torna um instrumento de dominação, ela se torna um instrumento de manipulação, ela se torna um instrumento de vender coisas para você apenas e criar todo um controle da informação. Mas se ela fosse utilizada com sabedoria, com conhecimento, você não tem noção que fantástico, que força tem esse instrumento de abertura, de libertação do ser humano, né? Então é muito importante que nós compreendamos isso. Quando você peregrina, você mostra ao alto, você mostra ao seu mentor espiritual, aos seus mestres da luz, que você realmente quer aprender. Os mestres espirituais sempre falaram uma coisa na minha vida. Eles não vão intervir em nossa vida, a não ser que você busque, a não ser que você se coloque preparado, a não ser que você vá atrás deles. Aí eles vão estar prontos para vir até você também. Isso é o livre-arbítrio. Eles não podem interferir na vida de um indivíduo que está lá na balada, bagunçando, pintando e bordando, que é o caminho que ele quer, é aquilo. Ele enche a cara, bebe e tal. É ele que decidiu fazer isso. O ET não vai descer lá para interferir na vida dele. Nem vai descer um espírito de luz e mudar aquela vida dele. Não. A hora que ele resolver que ele quer buscar a luz, ele vai perceber que ele vai ter que peregrinar. Ele vai ter que buscar, ele vai ter que dedicar tempo, esforço, dinheiro para a viagem. Ele vai ter que convergir forças. E essa convergência de você, essa mudança de paradigma na vida da pessoa, é que vai fazer a diferença. É aquela velha história, né? Esse tempo que ele vai passar peregrinando é o tempo do aprendizado, é o tempo do amadurecimento. Tá? Essa jornada que você vai introspectivo, você vai meditando, você vai... Né? Teve uma época na minha vida, eu morava em São Paulo, eu tinha um espaço, e nós fazíamos excursões para São Tomé das Letras. Né? Então o que eu fazia? Eu preparava um seminário sobre ufologia, geralmente, e todo mês nós levávamos um grupo de ônibus para São Tomé das Letras. Então essa é uma forma de peregrinação. A gente saía de São Paulo, né, lotávamos um ônibus. Durante a viagem a gente já colocava vídeos, né, sobre o tema. As pessoas já iam com aquele espírito, com aquela energia, sabe? Quando chegavam no local, naquelas montanhas, então tinha todo um clima. Nós íamos lá fazer palestra de ufologia, nós íamos fazer vigílias ufológicas nas montanhas, convergia aquele potencial. Ou seja, nós chamávamos a atenção das forças espirituais de que nós estávamos buscando esse encontro, esse contato. Exatamente todo esse processo de dedicar esse tempo, de peregrinar, de você gastar até um pouco do seu dinheiro, investindo nesse lado espiritual seu, faz com que o mundo espiritual saiba que você está buscando, que você realmente quer aprender. E que você realmente está na busca dessa luz. Uma coisa muito importante vocês devem compreender é o seguinte, né? O mestre nunca vai atrás do discípulo. O discípulo tem que ir atrás do mestre. Né? O discípulo tem que ir atrás do mestre, aonde quer que ele esteja. Esse ato de você se entregar ao caminho, de você se entregar ao processo, já causa psiquicamente em você uma transformação. Porque veja bem, como é que o plano espiritual atua em nossas vidas? Né? O plano espiritual atua da seguinte maneira. Vamos imaginar que, num diagrama de nível aqui está os mestres da luz. Né? E você, e todos nós, a humanidade nas trevas, está aqui embaixo. Né?
nós estamos aqui. Ou seja, existe uma distância muito grande entre um homem comum e as forças da luz. Né? Vou deixar meu menino aqui. Esse aqui é o meu filho. Meu perignador aqui. Né? Então existe uma distância muito grande entre os mestres da luz e nós que estamos aqui. E pela lei, chamada lei do karma, né? Esses mestres dificilmente eles saem daqui e vêm interferir na sua vida aqui. Eles não fazem isso. Não fazem jamais. Isso é uma lei cósmica, isso é uma lei kármica. Tá? Porque todos nós temos o chamado livre-arbítrio nessas condições. Né? Esse livre-arbítrio, você faz da sua vida aqui o que você quer. Esses mestres sempre deixaram aqui embaixo as suas sementes. Ok? O que eles fazem? Eles plantam em algum local suas sementes. Suas sementes são encarnações de mestres de luz. Por isso que tem esses grandes mestres, grandes gurus, né? Chico Xavier aqui, outros lá na Índia, Tibete. Em várias partes do mundo, o plano superior encarna esses mestres da luz para que aqui seja um foco de luz da manifestação dessas forças superiores. Ou seja, todos que estão nas trevas, nesta dimensão, para atingir essa luz, não dá para ir diretamente, você não consegue fazer essa jornada direta, você não sabe como. Você não sabe nem o que fazer. Você não sabe nem como meditar, nem como fazer isso, sabe? Você não sabe. Entendeu? Você foi condicionado durante toda a sua vida pelas universidades, pela faculdade, pelo seu estudo, a servir o sistema, a trabalhar como androide, a viver esses valores que estão aí. Então, quando você quer voltar para fazer uma busca espiritual, você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. Pior se você, na primeira busca, você já cai na igreja tal, aí, X, aí, você vai ver o que o cara faz. Você tira todo o seu dinheiro que você tem, né? E você não encontra Deus, não encontra nada. Você só encontra a miséria depois. O cara tira tudo de você. Ele vai ficar rico e milionário, mas você, ele só promete um monte de coisa, né? Os telepastores, né? Mas aqui, então, o que acontece? Quando você decide ir até lá, você não consegue ir até lá. Então, a forma mais correta é sair dessas trevas e ir em busca desses pontos de luz, implantado pelo plano astral. Esse é a peregrinação. Aqui na Terra, você peregrina aqui, você vai aonde está o conhecimento. Porque a partir do momento que você chega aqui, esse local, geralmente, gente, esse local é distante. Os mestres ainda já construíam seus templos, suas casas, fora de tudo. Fora da cidade, fora desse contexto urbano, no alto das montanhas. E outra, fazia uma estrada ruim para chegar lá. Sabe, aquele caminho, bicho, que quando chovia não chegava ninguém até o mestre. O cara tinha que largar o carro e ir a pé. Andar vários quilômetros a pé. E quem desistisse podia fazer meia volta e ir embora, né? Porque isso é parte do teste. Existe aquele grande teste de quem realmente quer chegar até o mestre. Então aquele que vence todas as barreiras, não se importa. Porque tem gente que vai peregrinar nesses lugares, mas vai assim, mudondoca. Ai, me leva. Ai, não vou pisar nessa água, não. Ai, aquele jeitinho, né? Ai, tá frio, não vou. Choveu, então, ai, não sai de cá, vou ficar no hotel. Sabe, essa frescura toda, você não peregrina para lugar nenhum. Tá? Então, a gente vai, e chega. Quando você chega aqui, esse mestre, ele tem o papel de colocar você no caminho. De colocar você neste caminho de ascensão, de subida. Então, o que acontece? Esses mestres da luz, eles descem a esses locais, eles vão analisar o esforço de cada discípulo que está ali e vai acompanhar esse discípulo pela vida.
E de acordo com o potencial de cada um, esses mestres vão intervir na sua vida de alguma maneira. Como intervir na minha. Eu estou contando isso para vocês porque isso é um pouco da minha história. Se eu não tivesse me dedicado, tivesse lá sentado a minha bunda na Unicamp lá, e ficado estudando e servindo ao sistema até hoje, jamais eu ia saber o que era um ET, jamais eu ia ter contato com espíritos, né, da luz, eu estaria sendo um materialista como qualquer outro. Mas eu saí de lá, fui peregrinar, fui para mosteiros, fui para templos, fui atrás disso, daquilo, fui pesquisar ufologia, fui para as montanhas. Ou seja, quando você faz isso, você atrai a atenção dessas forças. E quando eles acreditam que você está pronto, está preparado, ele vai dar o contato para você. Mas isso é uma jornada. E outra coisa, não é uma peregrinação só não. Imagina que você vai, eu vou lá naquele lugar, chego lá e já abro meus canais, num dia eu já me ilumino. Pode esquecer, né? Pode esquecer porque vai ser um trabalho longo. Vai ser muitas e muitas e muitas peregrinações, muito trabalho interior, muito treinamento, muita meditação, muita transformação na sua vida de valores, transformação de alimentação, de costumes, de ideais. E depois de anos, você vai ver como você está diferente, como você vai estar mais luminoso, como a coisa vem de dentro para fora. Né? E grande parte, esses mestres deram a semente de luz para você. Você foi até eles, ouviu suas conferências, suas palestras, suas orientações, praticou, conviveu dessa influência energética, dessa vibração do lugar. Né? Tem pessoas que vêm aqui em nosso espaço Caminho da Luz, participar às vezes de uma meditação, de uma reunião espiritual, de um encontro espiritual, vêm em nossas palestras, sentem uma força e uma energia e uma presença muito poderosa entre nós. Então, essas forças estão sempre ao nosso lado, caminhando lado a lado com aquelas pessoas que estão realmente em busca da luz. Tá? Por isso, todo espiritualista, todo verdadeiro espiritualista é um peregrino. Todo verdadeiro espiritualista está constantemente em busca. E bom aquele que conquistou sua liberdade do mundo material, sua liberdade do sistema, que a qualquer momento que ele ouvir o chamado, ele pode estar livre para caminhar naquela direção. Sem estar preso com instituições de casamento, com instituições de família, com compromisso do sistema e tudo mais. Mas aquelas pessoas que criaram a liberdade para seguir sempre em direção à luz, sempre rumo à luz. Né? Porque existem coisas fantásticas. Uma vez eu vi um documentário na TV, muito interessante. Vou contar essa história rapidinha para vocês vão ver que legal. O que significa peregrinação? Estar junto ao Mestre. Então, um grande cientista americano trabalhou muito tempo com pesquisa de LSD, estados alterados de consciência, tal. Ele foi para a Índia em busca de estudar mestres indianos, gurus indianos, que ele ficou sabendo que esses mestres viviam estados alterados de consciência, viviam experiências psíquicas incríveis, sem uso de droga, sem nada. E ele jamais acreditou nisso, ele achava que somente através da droga um indivíduo podia ter estados elevados, alterados, estranhos de consciência. É porque ele nunca viveu uma experiência dessa, nunca pesquisou esse lado. Então ele foi na Índia para pesquisar esses gurus, esses mestres. Ou seja, essa pesquisa dele foi uma pesquisa material. Ele foi lá com aquela visão materialista que ele tinha e não uma visão espiritualista de vida. Diz que ele passou um mês andando pela Índia, para baixo, para cima e tal, e não encontrou, olha, ele não encontrou o que ele procurava.
Ele ia voltar para os Estados Unidos e fazer um relatório dizendo que tudo aquilo era uma grande charlatanice, uma farsa, esse negócio de guru, de mestres indianos que têm coisas, que fazem coisas, é bobagem. Né? Bom, isso era numa sexta-feira, ele conta, né? E ele tinha comprado uma passagem de avião para segunda-feira voltar para os Estados Unidos. Então ele tinha um fim de semana tudo para ficar ali, não tinha nada para fazer. Aí um amigo dele, um repórter que estava hospedado no mesmo hotel, que eles se conheceram ali, um repórter que estava lá, né, fazendo um trabalho também, chegou para ele e falou assim, olha, não é você que estava pesquisando essas coisas, eu vou fazer o seguinte, amanhã, sábado, eu vou visitar o meu mestre, que fica numa cidade um tanto longe daqui, né? Mas é muito importante, ele é uma pessoa maravilhosa, gostaria que você conhecesse ele, você que está buscando, pesquisando essas coisas. Você conhece esse médico? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ah, então vão comigo. Bom, no sábado de manhã eles acordam cedinho, pegam o carro e vão embora. E anda, que anda para a Índia, e anda, que anda, e sobe, e chega em lugares que desce montanha, sobe montanha, até ele chegar no ashram desse mestre. Quando eles chegam, né, o mestre estava dando uma palestra, tal, patati patatá, ele chega, senta, fica sentadinho, ouvindo a palestra também, tal. Quando termina a palestra, esse amigo dele fala, vamos lá conhecer o mestre pessoalmente. Quando ele chega diante do mestre, esse amigo cumprimenta o mestre, ele disse que esse guru, esse cara fica olhando assim atentamente para ele, bem para os olhos dele. E fala assim para ele, olha, que interessante, eu sei que você veio fazer aqui na Índia. E ele fala assim, ontem à noite, você estava olhando as estrelas, né? Ele para pensar, ontem à noite? Aí ele lembra que ele estava sem sono, estava um calor enorme no hotel, ele estava dormindo, nessa madrugada, antes dele acordar e vir para a viagem, que ele levantou, saiu no hall lá do hotel, na área do hotel, e ficou olhando as estrelas, um tempo lá olhando as estrelas, ele falou. E esse homem começou a olhar para ele e falou assim, ainda para ele, e você estava pensando na sua mãe, né? E o cara falou, pô, eu estava mesmo pensando na minha mãe, né? E aí o guru fala assim para ele, e a sua mãe morreu, né? Ele, minha mãe morreu. E a sua mãe morreu com um problema no estômago, né? E a mãe dele tinha morrido com câncer no estômago. Aí ele começa a parar, esse cientista, fala, como é que esse cara sabe? Primeiro, que eu saí de noite, que eu estava pensando na minha mãe, e que minha mãe morreu com um problema no estômago, com câncer no estômago. Ele começou a ficar encucado com esse cara, que parecia um homem muito simples. Aí esse homem falou assim para ele, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Conta a ele que ao se aproximar do mestre, o mestre pronunciou um som no ouvido dele, um mantra no ouvido dele, estranho. E aquele som ficou ecoando na cabeça dele. Ecoando, e não saía da cabeça dele. Como às vezes a gente fica com umas músicas babacas na cabeça da gente que não sai, né? Mas esse dia era aquele som estranho, esquisito, que ficou ecoando. Aí disse que um outro discípulo dele falou assim, vem até aqui que o mestre quer que você faça um exercício. Levou ele até uma sala totalmente vazia, sem nada, estendeu um tapete no chão e mandou ele se deitar. Quando ele se deitou no chão, que ele percebeu que ele se deitou no chão, ele sentiu aquele eco daquele som vibrar na orelha dele, e deu um tempo, ele pum, saiu fora do corpo. A hora que ele saiu fora do corpo, o corpo dele foi atraído para fora, e a hora que chegou para fora, estava esse mestre fora do corpo também, esperando ele. Ali. E ali, fora do corpo, esse mestre ficou conversando horas com ele. Um monte de coisa. Quando esse indivíduo retorna ao corpo, esse cientista retorna ao corpo, e acorda naquela sala, pensa que tudo foi um sonho, né? Puxa, que coisa, sonhei que eu encontrei com o mestre lá fora. Mas a hora que ele se levanta e vai lá fora e cruza com o mestre vira para ele, e aí, você gostou do nosso encontro, da nossa viagem? Fora da matéria? Aí ele caiu por terra.
Porque o mestre o levou para uma viagem, fora da matéria. A partir deste dia, esse homem nunca mais foi o mesmo cientista de antes. Esse homem passou a peregrinar na Índia. Ele ia para os Estados Unidos, ficava 6 meses, voltava para a Índia. Ia para os Estados Unidos, voltava 6 meses, voltava para a Índia. Ou seja, ele peregrinou, olha a distância, Estados Unidos e Índia. A descoberta que ele fez, a importância, olha, ele viveu a vida inteira em universidades, estudou, foi doutor, milhões de títulos e rótulos. Isso daí no segundo quadrado. Um Zé da esquina lá na Índia, certo? Um guru, um ser, mostrou algo para esse indivíduo que transformou toda a sua existência. E ele fala isso. Ele nunca viu um homem tão poderoso, um homem tão ligado ao mundo espiritual, às forças da luz, como um cara desse. E totalmente desconhecido no Ocidente. Nunca tinha feito uma viagem para o Ocidente. Vocês estão entendendo? Depois de um tempo que este guru veio para os Estados Unidos a convite desses caras, desses cientistas, para fazer umas palestras em várias, peregrinar pelos Estados Unidos, levando um pouco de luz. E esse cientista vai contar muitas histórias que ele viu, que ele percebeu, que ele vivenciou com esses mestres. Então veja bem, a importância de você às vezes estar numa universidade, achando que sabe tudo, que é o centro da sabedoria do mundo, que você tem 1000 rótulos, 1000 títulos, se acha o maior gostosão do conhecimento humano. Mas quando você tirar, como eu falo, tira a bunda dessa cadeira, tira o rótulo da sua cabeça e vai em busca. Você vai encontrar tantas coisas que você desconhece, tantas coisas que vão ser apresentadas em sua vida, que vai mostrar um outro horizonte, o horizonte da luz, o horizonte do espírito, o horizonte da verdadeira essência do caminho espiritual. Eu digo para vocês que nas minhas jornadas, nas minhas buscas, distante da minha casa, do meu lar, eu encontrei muitas respostas. Eu encontrei muita ajuda de pessoas que me orientaram, que me deram dicas. Li muitos livros, fui para muitos locais. E a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com essas forças da luz, quando essas forças da luz perceberam que eu estava pronto, que eu podia receber esses encontros, essas orientações, esses seres começaram a me orientar. Então aí foi uma mudança na minha vida, assim, brusca. Eu saí de um estado de trevas e passei a vislumbrar a luz, vislumbrar a sabedoria e o encontro com esses mestres fantásticos, que dão sementes, que dão amparo, dão orientação, estão sempre ao nosso lado, você nunca mais fica sozinho, você vai perceber que todo o tempo essas forças caminham com você. Né? Agora, essa energia da peregrinação ela tem um outro estágio. Agora, ao invés de você ir em busca da luz, numa peregrinação, a luz é que sempre está ao seu lado, caminhando com você. É uma mudança profunda, né, de momento. Mas, todos aqueles que estão nas trevas e que precisam fazer essa jornada em direção à luz, façam. Gaste seu tempo, gaste seu dinheiro, invista na sua espiritualidade. Invista nesse potencial da luz, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e você vai perceber que essa energia e esse tempo nunca será perdido, será uma conquista de uma luz tão grande, de uma energia tão grande, que trará para você uma experiência de vida e uma porta vai se abrir. É uma porta do universo que se abre de uma forma tão fantástica que você olha por essa porta e você vai ver o universo lá fora. Um universo que você nunca sonhou que existia. Né? Principalmente para aqueles mais materialistas, que vão encontrar a vida após a morte, vão encontrar uma dimensão da vida, da existência, do cosmos, do universo, da ciência. Né? Eu vejo hoje grandes investimentos, bilhões de dólares em pesquisas científicas, montar grandes reatores, né? E as pessoas não investem um pouquinho na sua alma, no seu espírito, no seu interior. Se os cientistas fizessem isso,
Vocês não têm noção o quanto que a nossa ciência estava avançada e evoluída. Porque nós já tínhamos descoberto o Espírito há muito tempo, não iríamos perder tempo numa direção que não leva a nada. Porque hoje a ciência, ela está voltada numa direção que não leva a nada. Felizmente, existem alguns grupos de cientistas que viveram experiências espiritualistas. Esses estão tentando mudar a direção da ciência e levar a ciência numa jornada espiritual. É uma peregrinação também. Você tem que deixar muitas coisas, muitos rótulos, muitos egos, muitos modelos pelo qual os cientistas viam o mundo e começar a procurar numa outra direção, numa outra jornada, ir neste caminho, ir em busca de orientação, ir em busca de mestres, de experimentos que possam mostrar a existência real dessa outra realidade. Infelizmente a ciência não está fazendo ainda como deveria fazer. Ela está engatinhando nessa direção. Nós estamos tentando dar essa contribuição. Eu, como físico, e muitos outros amigos nessa área estão tentando dar a contribuição para que a ciência volte-se mais para a espiritualidade. Mas se os cientistas saíssem das universidades achando que sabem tudo e também peregrinassem para esses locais, ao encontro de grandes mestres, para ser orientados e ver que existe uma outra realidade, tudo seria diferente. Mas enquanto isso não acontece, não espere que o mundo mude. Mude a si mesmo primeiro. O primeiro grande passo para uma transformação planetária é mudar você, é transformar a si mesmo. É romper com os velhos elos da civilização que o prendem a este mundo, a essa sociedade, a essa cultura, fazer uma revolução e ir profundamente em busca dessa luz, em busca desse conhecimento. E para se buscar esse conhecimento, tem que peregrinar. Você tem que fazer essa jornada em busca do teu mestre, em busca de um local sagrado, onde as energias possam estar convergindo e você vai ter mais condições de agregar essa energia espiritual. Aquilo que eu falo, se esse cientista, por exemplo, não fosse na Índia atrás desse conhecimento, jamais ele sairia das trevas que estava vivendo naquele país. Porque às vezes, o que eu falo, o conhecimento não está lá nos Estados Unidos. O conhecimento às vezes está lá nas montanhas, num lugar perdido, ainda que vai ser a luz para o cara. Ele teve que fazer essa jornada toda para encontrar. E nós também, às vezes, somos assim. Às vezes nós temos que atravessar o planeta para descobrir que às vezes estava ali no vizinho, na nossa casa. Nesse meu trabalho que eu venho fazendo hoje, nas áreas da ufologia, nas áreas das artes orientais, nas áreas esotéricas, espiritualistas, tentando orientar as pessoas, quantas são as pessoas que nós convidamos para vir em nossas palestras aqui, para ouvir essa mensagem de luz? E as pessoas dizem, eu não tenho tempo, não posso ir não. Mas você dá palestra à noite eu não posso. Você não dá palestra de sábado que eu possa ir? Então as pessoas, elas querem que o mestre se adapte a eles, e não elas ao mestre. Entendeu? O sistema está desse jeito. Então as pessoas não acordaram ainda que às vezes ela tinha muita coisa à disposição dela e ela negligenciava, ela jogava fora. Ela trocava por muitas outras coisinhas. Então, pense bem, o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro buscador, sabe a importância de ir em busca do conhecimento, de ir até o mestre, de encontrar através desses locais a energia e força para abrir os seus potenciais, para abrir os seus canais e mostrar aos planos maiores que você realmente quer acordar, que você realmente está na busca da luz. Essa, então, é a verdadeira importância da peregrinação de buscar a luz. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Namastê a todos, muita paz e vão em busca. Não importa a distância, não importa quão longe ele esteja, vá atrás. Namastê.